Oi, turma! Espero que estejam todos bem novamente. Vamos para a nossa terceira semana do PET 5. Continuamos, como eu já tinha dito para vocês, esse PET com botânica. Nós vamos falar do terceiro grupo vegetal, que é o grupo das gimnospermas. Nós falamos do primeiro grupo vegetal, o grupo das briófitas, onde o principal exemplo foi o musgo. Depois nós falamos do grupo das pteridófitas, principal exemplo a samambaia. E agora o terceiro grupo vegetal, o grupo das gimnospermas. Quando eu falo gimnospermas, o significado da palavra gimnosperma. Essa primeira parte, gimno, vem de lua, esperma vem de semente. Isso significa que esse grupo vegetal vai apresentar semente. Até agora, os grupos vegetais que nós falamos, nenhum apresentava semente. Gimnosperma tem semente. Quando eu falo que é uma semente nua, significa que o grupo da gimnosperma tem semente, mas não tem fruto para proteger essa semente. Essa semente ela vai ficar exposta ao ambiente, então não tem a presença do fruto para proteger a semente. Isso já é uma característica então diferente dos outros grupos vegetais. O grupo da gimnosperma é o primeiro grupo a apresentar a característica presença de semente. Coloquei aqui embaixo, ó, produzem sementes. Não produzem fruto, mas produzem semente. O principal exemplo que nós temos de gimnosperma vai ser o pinheiro. Essas plantas elas têm preferência, as gimnospermas em geral, de ficar em um habitat, em um ambiente onde a temperatura é mais amena, uma temperatura mais fria. Pode ver que no Brasil nós temos florestas, com pinheiros na região sul, porque o clima é mais frio. Mas existe, claro, um pouco também na região sudeste. Mas são plantas características de clima frio, de clima mais... na região sul, um clima subtropical, Não clima tão quente. Aqui, olha, uma característica, são plantas de grande porte, como eu tinha dito para vocês na semana passada, a partir das pteridófitas, todas as plantas apresentam grande porte e por apresentar grande porte, elas vão apresentar os vasos condutores, xilema para transportar a seiva bruta, água e sais minerais e o floema para transportar a seiva elaborada, que é o açúcar, o alimento da planta. Então, quando as plantas apresentam vasos condutores, nós já havíamos dito isso também na semana passada, elas são classificadas de vasculares ou de traqueófitas. Lembrando que o único grupo que não tem vaso condutor é o grupo da briófita, por isso que ela é avascular. De pteridófita para frente, os outros três grupos vegetais, Os outros grupos vegetais vão ser vasculares ou são traqueófitas, possuem a presença dos vasos condutores. Essas plantas, elas já não dependem mais da água para fecundação. Briófita e pteridófita precisava de água para fecundação, porque como eu disse para vocês, era gotinha de água que transportava o gameta masculino até o gameta feminino. Nesse caso, não precisa mais da água para fecundação. Tanto é que essas plantas elas já não ficam mais em ambiente terrestre úmido. Elas não precisam mais de água para fecundação porque elas vão realizar o processo de polinização. As gimnospermas elas já começam a produzir o grão de pólen e esse grão de pólen é que vai participar do processo de reprodução e ele vai ser transportado da parte masculina para a parte feminina pelo vento. Então, essas plantas vão realizar a polinização, só que aqui a polinização é pelo vento. Polinização por outros agentes, polinização por insetos, por pássaros, Vai ser no último grupo vegetal. Nas gimnospermas, a polinização ela vai ser realizada pelo vento. Como são plantas de grande porte, assim como as pteridófitas, elas apresentam raízes, caule e folhas verdadeiros. Só a briófita, que eu falei que o musgo é muito pequenininho, então não tem essas estruturas verdadeiras. Pteridófita tem raiz, caule e folha verdadeiros e aqui na gimnosperma também.
Uma outra característica que nós temos aqui é a presença do estróbilo ou cone. Estróbilo ou cone é uma característica que aparece nas gimnospermas e que nós não tínhamos lá nas pteridófitas. Estróbilo ou cone é um ramo reprodutivo, ou é como se fosse um ramo ali do pinheiro modificado. Esse ramo reprodutivo vai ter o ramo reprodutivo masculino e tem o ramo reprodutivo feminino. Só um minutinho. Aqui, ó, rapidinho. Fui lá pegar para vocês a pinha, que geralmente é usada para enfeitar na época do Natal, né? Aqui, essa pinha é uma parte do pinheiro, vai ser o ramo reprodutivo feminino. Tá lá no pinheiro, vai acontecer a reprodução, vai ter a formação da semente. Quando as sementes se soltarem, vai sobrar isso daqui. Aí isso daqui tá seco, no caso, né? Aí cai lá da planta e isso daqui as pessoas usam para enfeitar no Natal. Então, esse cone ou estróbilo feminino vai ser esse daqui. Popularmente, nós chamamos de pinha. Agora, a parte masculina, ela já é marronzinha também, mas ela é mais fechadinha. Essa é um pouquinho mais difícil de achar. No caso, eu só tenho em casa o estróbilo feminino. Então, esse estróbilo ou cone é o ramo reprodutivo que o pinheiro, que as gimnospermas, né, vão apresentar. Aí, o que nós temos? Na reprodução das gimnospermas. Esse eu não fiz o desenho porque o ciclo, né, é mais difícil de desenhar, mas eu fiz o esqueminha para ficar mais fácil de entender. Uma coisa que nós temos que atentar. Quando eu olho para o pinheiro, eu estou observando o pinheiro. Tem a raiz, tem o caule, tem a folha. O pinheiro em si vai ser o esporófito, que é a fase duradoura. Assim como nas pteridófitas, a fase duradoura, a fase permanente, vai ser o esporófito, que é a fase responsável pela produção dos esporos. Durante a reprodução é que nós vamos ter a formação do gametófito e esse gametófito só vai aparecer durante a reprodução. Por isso o gametófito vai ser a fase passageira, que é a fase responsável pela produção dos gametas. Então, o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase passageira, assim como nós falamos lá no grupo das pteridófitas. Então, vamos supor que na reprodução aqui tem o esporófito. O esporófito aqui, vamos supor um pinheiro. Existem espécies de pinheiros que tem o pé de pinheiro masculino, com cone ou estróbilo, né, o ramo reprodutivo masculino, e tem o pinheiro feminino. E tem espécies de pinheiro que vão apresentar as duas estruturas na mesma planta. Aí depende da espécie. Então, vamos supor que aqui são plantas separadas, tá? Então, eu tenho o pinheiro masculino. Eu sei que ele vai ser o pinheiro masculino, porque ele tem um ramo reprodutivo masculino, que eu chamo de cone masculino. Então, o pinheiro, quando eu paro diante de um pinheiro, eu estou olhando para ele, essa fase duradoura vai ser o quê? Vai ser o esporófito. Então, o pinheiro é o esporófito. Aqui eu tenho o estróbilo ou cone masculino. Esse cone masculino, esse ramo reprodutivo masculino, vai ser responsável pela produção de micrósporos. Micro vem de pequeno, esporos, são pequenos esporos que vão ser produzidos. Esses pequenos esporos que são produzidos, eu chamo de grão de pólen. Então, o pinheiro masculino, ali, lá no ramo reprodutivo masculino, ele posso chamar de inflorescência também, não é uma flor, né, com todas as partes, uma pétala, como a gente vai ver no último grupo, mas eu falo que é uma inflorescência, que é um princípio, como se fosse, entre aspas, um princípio de formação de flor. Então, o pinheiro masculino, na parte masculina, está produzindo o grão de pólen. Enquanto isso, o esporófito feminino, o pinheiro feminino, lá no cone feminino, que é essa pinha, tem o óvulo lá dentro, quando ele está lá, né, não está seco dessa forma,
mas ele tem o óvulo. Dentro desse óvulo, ele vai produzir um megásporo. Mega vem de grande, é um grande esporo que vai ser produzido. Esse megásporo vai formar o arquegônio, que é aquele gametântico feminino, e dentro nós temos a produção da oosfera. Então, olha, é microscópico esse óvulo, né? Então, lá na pinha, que geralmente nós chamamos de pinha, depois que já aconteceu todo o processo de fecundação, para a formação da semente, né? Antes nós falamos, o mais correto é falar estróbilo ou cone feminino. Então, dentro desse cone feminino, desse ramo reprodutivo feminino, tem lá o óvulo. Dentro do óvulo vai ter um megásporo, que é um esporo grande. Esse megásporo, durante a reprodução, ele cresce e vai ficar praticamente do tamanho do óvulo. E lá dentro desse megásporo vai ser formado a oosfera, que é o gameta feminino. Toda planta, qualquer grupo vegetal, gameta feminino, sempre chamado de oosfera, é o mesmo. Então, formou o gameta feminino. O que vai acontecer? Nós falamos antes que acontece a polinização. Então, o vento vai levar esses grãos de pólen até a parte... Opa, tá ruim aqui, ó. Até a parte feminina. Então, é um grão de pólen seco, leve, para que ele possa ser transportado pelo vento. Quando esse grão de pólen cai na parte feminina, vamos supor que caiu, vou fazer um esqueminha aqui, só mais ou menos, tá? Caiu o grão de pólen na parte feminina. Esse grão de pólen, ele começa a crescer. Deixa eu fazer uma abertura aqui, ó. Esse grão de pólen vai crescer e vai formar um tubo em direção à oosfera. Ele vai formar o que nós chamamos de tubo polínico. Então, o grão de pólen cai na parte feminina e ele germina. Ele não é o gameta masculino. Ele cai e cresce, formando o tubo polínico. Dentro desse tubo polínico é que vai ser formado o gameta masculino. O gameta masculino, ele muda de nome no grupo das gimnospermas. Ele vai ser chamado de núcleo espermático, porque agora, anterozoide, que tinha na biófita, pteridófita, era um gameta que tinha flagelo para ele nadar na gotinha de água. Aqui já não precisa mais da participação da água. Então, é um núcleo espermático, é um núcleo que está ali, não tem flagelo, que vai se juntar com a oosfera. Então, repetindo. Parte feminina, tem o óvulo, são vários óvulos microscópicos. Tudo que acontece em um óvulo acontece nos demais também. Então, dentro do óvulo tem o megásporo, que é um esporo grande. Esse megásporo cresce e forma o arquegônio. Dentro desse arquegônio vai formar o gameta feminino, que é a oosfera. O vento vai levar da planta masculina para a planta feminina o grão de pólen. O grão de pólen cai lá na planta feminina. Quando esse grão de pólen cai, ele germina, ele cresce, formando o tubo polínico. Dentro desse tubo vai ser formado o gameta masculino, que é chamado de núcleo espermático. Esse núcleo espermático, ele vai se juntar com a oosfera, acontecendo então a fecundação, que é a última etapa. Ó. Núcleo espermático mais oosfera forma o zigoto, que é a primeira célula, começa a crescer, forma um embrião. Esse embrião vai ficar dentro de onde? Da semente. Então, ó, aqui tem o embrião. Essa estrutura toda que eu coloquei vai ser o óvulo. Então, esse óvulo, ele vai se... a estrutura toda aqui é o óvulo. Então, esse óvulo vai se transformar em quem? O óvulo se transforma na semente. A semente, ela vai ser formada a partir do óvulo. Tanto é que se você pega uma semente e planta ela, se tiver as condições ideais no local, né, de temperatura, né, o clima, o solo, vai germinar aquela semente, porque lá dentro tem o embrião. Ele vai desenvolvendo, romper a casca da semente, vai brotar aquela planta. Então, dentro da semente, nós temos o embrião. Então, quem se transforma na semente no final de tudo? Não esqueçam disso,
Quem vai dar origem à semente é o óvulo, é o óvulo que se transforma. Ali dentro tem um embrião. Esse embrião formado pela união do núcleo espermático com a oosfera. Se eu plantar essa semente, vai nascer um novo esporófito. No caso do nosso exemplo, vai nascer um novo pinheiro. Então, esse é o ciclo da gimnosperma. O ciclo da gimnosperma, ele é um pouquinho mais complicado do que de briófitas e pteridófitas, tá bom? Vamos para a resolução das questões. Questão número 1. Na questão adiante, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. O pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, é uma espécie arbórea nativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente de tal forma que as florestas em que ocorre são comumente designadas como florestas com araucária, pinheirais ou pinhais. Sobre essa espécie, o tipo de vegetação em que ela ocorre, é correto afirmar. A número 1. As florestas com araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois trata-se de uma região com temperaturas mais altas. Primeiro que não acontece só no sul, tem também na região sudeste, a predominância na região sul, mas tem também um pouco na região sudeste. E o principal, região sul, não é temperatura alta, é temperatura fria, então a primeira está errada. A segunda, Araucária é o gênero a que pertence a espécie Araucária angustifolia. O nome científico, nós falamos isso lá no primeiro PET. O nome científico, a primeira palavra com letra maiúscula, se refere ao gênero da espécie. A espécie formada pelos dois nomes, né? O segundo não deve vir escrito sozinho. E a primeira palavra é que indica o gênero, então isso está correto. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas. Pinheiro pertence ao grupo das gimnospermas. Então, essa está errada. Número 4. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves. Não, a polinização é feita pelo vento e não por aves. Então, essa também está errada. Gente, o pinhão, que até mencionou na afirmação 3, o pinhão, muita gente acha que porque é comestível é fruto. O pinhão é a semente comestível do pinheiro. Então, quando eu falo que aqui forma semente, é o pinhão que está sendo formado, que é uma semente comestível. Afirmação número 5. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico, tem um entre parênteses lá em cima, Bert, depois O. Kunze, acho que é assim que fala, são os dos responsáveis pela descoberta da floresta das araucárias. Não, esse que está entre parênteses é quem fez a descrição da espécie do pinheiro, pesquisou e fez a descrição, aí ele deu esse primeiro nome. E depois o que está fora do parênteses, geralmente é quando eles modificam algum gênero, né? Fazem alguma modificação, aí eles acrescentam esse nome fora do parênteses. Mas não é quem descobriu a floresta da araucária, só quem descreveu essa espécie, né, de pinheiro. Então tá errado também. Número 6. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que é dos pinheiros, né? Que reúne uma série de espécies de notável valor econômico, tá certo? Tem a comercialização de pinheiros, né? Nós usamos pinheiro na época do Natal, em alguns lugares eles usam verdadeiro, a gente às vezes usa, na nossa região acaba usando de plástico, né, artificial, mas nem é característico do Brasil se você for pensar, é de região fria. A gente aqui em Guaxupé, no calor, no verão, né, 25 de dezembro, Natal a gente usa como símbolo e tem gente que ainda coloca até algodãozinho na ponta do galho para simbolizar a neve, aqui numa região, né, de clima quente. Mas tem valor econômico sim. E nas regiões mais frias, onde tem o pinheiro, eles comercializam muito o pinhão. Muitos pratos típicos dessas regiões são feitos usando o pinhão. Então a 6 está correta. A 7.
A área central de ocorrência das florestas com araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. A região sul acontecem sim muitas geadas na região sul e lá o clima é o clima subtropical. Então essa também está correta. As três afirmações corretas, 2, 6 e 7, a soma dos três aí vai dar 15, né? Dizemos que as gimnospermas conseguiram, número 2, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Então, essa independência da água, ela acontece quando nós temos o surgimento do grão de pólen e as plantas passam, então, a fazer o processo de polinização. Então, grão de pólen, letra D. Número 3. Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença das sementes. Essa estrutura, presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir sua nutrição, porque aqui dentro vai ficar o tecido de reserva que o embrião vai se nutrir, reserva alimentar, ele vai se nutrir até ele romper a casca da semente, brotar, surgirem lá as primeiras folhas para que ele inicie então o processo de fotossíntese. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura que origina a semente. Letra A. A semente é formada a partir do desenvolvimento do ovário. Em nenhum momento nós falamos que gimnosperma tem um ovário. Então, não falamos nada de ovário. Letra B. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Eu disse para vocês, não se esqueçam que a semente ela é formada a partir do óvulo. Então, a resposta é letra B. Letra B. Questão número 4. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. Vasos condutores de seiva, elas têm, são traqueófitas, só são vasculares, tem xilema e floema. Folhas tem, caules tem, raiz tem, flores não. Elas não têm uma flor com todas as partes, como eu disse. Nós podemos dizer que ela tem uma inflorescência, que é o estróbilo ou cone. Nada mais é do que um ramo reprodutivo que vai aparecer, mas não uma flor verdadeira como vai acontecer no último grupo vegetal. Bom, essa semana são essas 4 questões. Como eu tinha dito para vocês, esse ciclo das gimnospermas é um ciclo um pouco mais complicado. A reprodução em si é mais complicada. Espero que vocês tenham entendido um pouco da explicação, que vocês tenham entendido a resolução das 4 questões, certo? Na semana que vem aí nós vamos falar do último grupo vegetal, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!